provar o quão real é essa presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
ao Senhor. Ele é a nossa alegria. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Você que está pela internet também participando desse momento de celebração, abra a sua Bíblia nesse texto, acione a sua Bíblia no seu celular ou no seu tablet e acompanhe a leitura que eu estarei fazendo, Êxodo 17, do verso 1 ao verso 16. Eu quero pregar nesta manhã sobre esse tema proposto aí nas laterais, nos telões laterais, estratégias espirituais no campo de batalha. Quais são as estratégias que precisamos implementar na nossa vida quando estamos em batalha? Êxodo capítulo 17, de 1 a 16. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo é bem fácil de achar, né? Se você não conhece bem a sua Bíblia, ou não conhece o segundo livro aí depois de Gênesis, mas o texto também está projetado aqui para facilitar o acompanhamento. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Estratégias espirituais no campo de batalha. Há um livro um pouco antigo e que se tornou best-seller há um tempo atrás, e é uma obra do pensador chinês Sun Tzu, chamado A Arte da Guerra. Ele foi escrito por volta do ano 500 a.C. e ele sempre funcionou como um manual de estratégias de guerras militares, conflitos militares. No entanto, há algum tempo esse livro tomou uma outra direção, e ele está servindo desde então a uma outra guerra, a uma guerra no mundo corporativo. E esse livro então migrou das questões de estratégias de conflitos militares para as estratégias das empresas, com a finalidade de estimularem o potencial criativo dos empresários e dos seus empregados. Esse livro, eu acredito que muitas pessoas tiveram acesso a ele, mas se você não teve acesso a ele, esse livro ele é composto de 13 capítulos, e cada capítulo abrange uma estratégia específica, e o conjunto, ou seja, a soma desses 13 capítulos, então forma um panorama completo de estratégias militares. E acredita-se que
esse livro tenha sido usado por alguns estrategistas militares, entre eles Napoleão Bonaparte. Mas a verdade, meus irmãos, é que ninguém consegue vencer qualquer batalha sem que tenha uma estratégia muito bem estabelecida, muito bem definida. E é bom que se saiba que todos nós estamos numa batalha. Ou estamos no fronte de batalha, no combate dessa batalha, ou estamos sendo vítimas dela. Estamos à mercê dessa batalha. A verdade é que ninguém está isento nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha, portanto, já que estamos todos envolvidos, nós precisamos de estratégias. Porque há momentos na nossa vida que é um verdadeiro campo de batalha. E essas batalhas, elas não têm dia e nem hora para acontecer, para vir sobre nós. E vem de todos os níveis. São batalhas na vida pessoal, são batalhas na vida familiar, são batalhas do nosso trabalho. E ainda tem aquelas batalhas internas, aquelas que só nós mesmos conhecemos, nós e Deus. Aquelas que nós não compartilhamos com ninguém, ou compartilhamos com poucas pessoas. Mas são aquelas batalhas que estão dentro de nós, só nós mesmos sabendo o quão difícil é vencer essas batalhas. Mas a questão principal, meus irmãos, não é aprender uma forma que elas nos ensinam, como que elas nos ajudam a crescer e quais são essas estratégias que nós podemos então aplicar na nossa vida quando estamos no campo de batalha. E é isso que esse texto aqui nos apresenta. As estratégias espirituais quando nós estamos no campo de batalha. E a primeira lição desse texto é: quando você estiver no campo de batalha, não baixe a guarda, em momento algum. E sabe por que você não pode, de momento algum, baixar a guarda? Porque a aprovação, muitas vezes, vem logo depois de uma vitória. Você experimenta uma vitória, você vive uma vitória, e ainda está celebrando aquela vitória, mas imediatamente vem outra batalha, vem outro confronto, vem outra aprovação. Olha só o que aconteceu aqui, ali com Moisés, Josué e todo o exército. Diz assim, versos 5 a 8. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Naquele momento, o povo estava reclamando que não havia água para eles beberem, estavam sedentos. E começaram a reclamar com Moisés, começaram a reclamar contra o povo. Eles estavam ali ainda revivendo toda essa história, revivendo todo esse milagre, revendo aquilo que havia acontecido em suas mentes. Estavam ainda comemorando aquele feito que Deus havia feito ali para as suas vidas. Mas quando eles menos esperavam, o inimigo chega e ataca novamente. Não é exatamente isso que acontece conosco? O inimigo atacando a sua vida. Às vezes você ainda está comemorando uma vitória, está celebrando uma vitória, você ainda está no ápice daquela alegria, daquela vitória, e de repente, sem esperar, sem aviso prévio, surge o inimigo, surge uma batalha, surge um confronto, surge uma aprovação, vem uma demissão de um emprego, vem uma doença na família, no filho, na esposa, no marido, vem um problema que causa uma dificuldade da família, sem esperar. E olha só, até onde o inimigo ataca, diz aqui o verso 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Parece uma coisa simples, mas isso tem um significado muito profundo, porque Refidim significa o lugar do refrigério, o lugar do descanso, o lugar do revigoramento. E é exatamente naquele momento do refrigério, do descanso, que o inimigo atacou o povo de Israel. Então você precisa saber, meu irmão, minha irmã, que o inimigo não dá trégua. Ele ataca em qualquer lugar, ele ataca em qualquer hora. Você pode ter acabado de conquistar um milagre, ter acabado de conquistar uma vitória, mas logo depois você vai entrar muitas vezes em outra batalha, em outro confronto. Por isso o conselho de Jesus, quando ele diz, vigiem e orem.
Por isso o conselho do apóstolo Pedro, quando ele diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só a profundidade, o conteúdo desse verso. O diabo é inimigo daquele que é amigo de Deus, daquele que crê em Deus. E ele anda ao redor, diz a Bíblia aqui, e ele está procurando aqui, rugindo e procurando brecha para poder atacar, para poder entrar. Então o conselho da palavra de Deus, e o meu conselho a você: nunca baixe a guarda. Então crie na sua vida alguns hábitos protetivos que vão te proteger, que vão te alicerçar. Ore a Deus, ore pelo seu casamento, ore pelo seu filho ao sair da sua casa. Peça a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Peça que os anjos continuem ao redor do seu filho. Peça ao Espírito Santo que conduza o coração, a mente dos seus filhos. No final do dia também ore agradecendo a Deus por tudo aquilo que aconteceu, pela proteção. Mas não saia da sua casa sem pedir a bênção de Deus para a sua vida, a bênção de Deus para a sua família. E também não durma sem agradecer a Deus por aquele dia e pelas bênçãos que Ele mesmo concedeu a você. Porque logo após uma vitória, muitas vezes vem um confronto. Então não baixe a guarda em momento algum. Essa é a primeira lição, essa é a primeira estratégia que nós aprendemos aqui. Mas a segunda estratégia que esse texto nos apresenta é: quando você estiver no campo de batalha, você pode contar e depender de Deus. Você pode contar com Deus, você pode depender de Deus. Olha só os versos seguintes, 9 a 13. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés então já havia aprendido que ele não precisava se preocupar, nem se inquietar quando fosse confrontado pelo inimigo. E por isso ele colocou aqui, logo após aquele ataque do inimigo, ele pela fé colocou um plano em movimento que certamente daria vitória a ele e ao povo de Israel. Ele disse para Josué escolher homens para a batalha, homens de confiança, homens de coragem. Ele queria ali, naquele campo de batalha, homens de fé, homens de coragem, homens destemidos, homens que tivessem a presença de Deus em suas vidas. E ele fez assim. E uma coisa que nós precisamos também entender na nossa vida, e preste atenção nisso, é que você não pode chamar qualquer pessoa para as batalhas. Não dá para entrar nas batalhas com pessoas despreparadas, que pessoas que não têm o temor a Deus. Pessoas despreparadas, na verdade, elas podem atrapalhar essas batalhas. Ao invés de ajudar, elas atrapalham. E Moisés então chama Josué para entrar nessa batalha com ele, um homem de fé, um homem de coragem, um homem destemido, e diz: olha, você também escolha homens para estarem no campo de batalha com você. E Moisés, portanto, ele não tinha dúvidas alguma quanto ao resultado dessa batalha. Ele sabia que ele podia depender de Deus, ele podia contar com Deus. E é isso que você pode fazer também nas suas batalhas: contar e depender de Deus. E então Moisés chama Josué e diz: olha, vão para a batalha, vão para o fronte da batalha, do combate, e eu vou subir no alto da colina, eu, Arão e Ur, e nós vamos orar. Eu vou orar com a vara de Deus em minhas mãos. Naquele momento, meus irmãos, o monte, aquela colina, representava ali a presença de Deus. E é bom que se lembre que naquela cultura, naquele período, eles acreditavam ainda, porque eles estavam ainda caminhando para a terra prometida, eles criam que Deus habitava nos montes. Eles tinham essa consciência que Deus habitava lá no alto da colina, e por isso ele subiu lá no alto da colina. Essa ideia só foi ser mudada mais à frente, mas naquele período eles estavam com essa ideia. Então eu vou subir lá e vou com a vara de Deus, nós vamos orar
por essa batalha que vai acontecer aqui no vale. E ele permaneceu lá firme, orando a Deus. Ele disse assim: eu vou subir com a vara de Deus em minhas mãos. Não era a vara de Moisés, era a vara de Deus. Moisés foi com aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Ele havia aprendido que Deus nos capacita a vencer as batalhas quando nós vamos com as armas de Deus em nossas mãos, que Ele mesmo colocou em nossas mãos. Ele não estava indo na força dele, ele estava indo na força de Deus. Então qual é a sua batalha hoje? Qual é o seu confronto hoje? E o que Deus colocou em suas mãos para lutar esse confronto, essa batalha? Talvez você pense: olha, eu não tenho nada em minhas mãos, eu não estou armado por nada, por Deus. Talvez você pense que não tenha nada, mas eu quero dizer em nome de Jesus, que Deus já te armou, te capacitou para essa luta. A Bíblia diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas são sobrenaturais. E se nós somos com as nossas armas, nossas arminhas, as nossas flechinhas, certamente nós vamos perder. Mas nós, quando vamos com as armas de Deus, e por isso Moisés diz: eu vou com a vara de Deus em minhas mãos. Não é com a vara de Moisés, não é com as armas de Moisés, mas é com a de Deus. E sabe por que nós precisamos dessas armas de Deus, meus irmãos? Porque nós lutamos com o inimigo espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas que naquele período eram quase que indestrutíveis. Mas ele estava dizendo: olha, com as armas espirituais, com as armas de Deus, nós vamos, porque elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, tudo aquilo que se opõe contra nós. E quais são essas armas? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois, mais à frente, ele diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. E aí ele alista, na sequência aqui, quais são essas armas espirituais. Ele fala da verdade, ele fala da justiça, ele fala da pregação do Evangelho, ele fala da fé, ele fala da certeza da salvação, ele fala da palavra de Deus, e ele finaliza com oração. Então, com essas armas, as armas espirituais, nada pode te vencer. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, meu irmão, se Deus está com você, se Deus está no teu casamento, na tua família, quem pode se opor? Ou quem tem força para se opor? Ninguém. Às vezes nós perdemos as batalhas, e muitas delas nós perdemos, porque nós vamos com as nossas armas. Deixamos as armas espirituais de lado, e vamos com as nossas armas, com os nossos argumentos, com as nossas pretensões, com as nossas arminhas, e achamos que nós vamos vencer aquela batalha, e não vencemos. Às vezes é uma batalha pequena, mas nossas armas são insuficientes. E nós precisamos entender isso. Mas se você vai com a arma espiritual, você vai com fé, você vai com oração, você vai com as armas de Deus, você vence essas batalhas. Tem um confronto, tem as dificuldades, mas são as armas que Deus colocou em nossas mãos. Então, quando você estiver no campo da batalha, meu irmão, em primeiro lugar, não baixe a guarda. Em segundo lugar, conte e dependa de Deus. Uma terceira estratégia aqui, quando você estiver no campo de batalha também, tem a oração como sua prioridade absoluta. Verso 11. Então Moisés mantinha as mãos erguidas. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando Moisés, então, levantava as mãos para o alto, para os céus, para Deus, ele estava revelando ali a sua dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, não tem como você vencer nenhuma batalha, por menor que seja, se você não orar. Se você não tiver essa consciência que você precisa orar. E naquele dia o povo aprendeu essa verdade aqui, que a vitória só é alcançada na total dependência de Deus. E olha só o que aconteceu. Eu imagino que você conhece essa história. Você pode então agora colocá-la na sua mente, visualizar essa história na sua mente. Porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, que representava a sua oração, a batalha lá no vale era vencida. Quando Moisés cansava suas mãos
e as suas mãos abaixavam, que representava ali naquele momento o cessar da oração. A batalha lá no vale estava sendo perdida. Os amalequitas estavam ganhando. Agora você consegue entender o valor da oração? Eu tenho dito aqui várias vezes, e vale a pena repetir, que você não tem ideia, aliás, nós não temos ideia do alcance da nossa oração. Renata falou aqui um verso, um texto, que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. Então, quando você ora por alguém, quando você ora pelo seu filho que está lá na escola, Deus manda muitos anjos para proteger o seu filho. Meu irmão, isso não acontece porque eu estou falando, acontece porque é Deus que fala isso. É a Bíblia que diz isso. Quando você ora para Deus proteger o seu marido, a sua esposa lá no trabalho, Deus então reúne lá muitos anjos e envia lá para o trabalho do seu marido, para o trabalho da sua esposa, para proteger ele, para proteger ela lá. Quando você ora por alguém que está em viagem, Deus vai na frente, vai livrando dos acidentes, fazendo algumas coisas acontecerem no decorrer daquela viagem para proteger aquela pessoa de algum acidente, de algum infortúnio, que ele nem vai saber, que você nem vai saber. Quando você ora, como diz aquela canção da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo de noite e de dia. Esse é o conteúdo dessa canção. É um conteúdo bíblico. E o Deus de Moisés, o Deus que alcançou e atendeu Moisés, é o mesmo Deus nosso hoje. Então, se orarmos, mas eu não estou falando daquela pitadinha de oração, aquela oração, sabe, aquela oração meio sem força, tal. Não é essa oração, mas é orar mesmo. Quando você ora. Então, se você ora, meu irmão, Deus vai te ouvir. As bênçãos de Deus virão sobre você, virão sobre o seu casamento, as bênçãos virão sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. E coisas de Deus começarão a acontecer na sua vida, e os milagres de Deus começarão a fluir em você. Algumas pessoas talvez não vão entender o que está acontecendo com você, mas você vai entender que tudo aquilo é fruto da sua oração. Vai acontecer aquilo que aconteceu na igreja de Atos. Olha só o que aconteceu na igreja de Atos, quando eles começaram a orar. A igreja estava nascendo, lembra dessa história? A igreja estava começando. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava no céu, a igreja então começando ali. E ali em Atos 2, assim, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, diz o texto, lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Meu irmão, minha irmã, a nossa certeza da vitória não está baseada porque nós participamos de uma igreja, porque somos membros desta igreja ou de outra igreja, ou porque nós participamos de um pequeno grupo, ou porque participamos da escola bíblica dominical, ou porque estamos envolvidos em algum ministério da nossa igreja. Não é por isso. Mas a certeza da vitória está na dependência contínua de Deus em oração. Então, portanto, em meio às suas batalhas, ore a Deus. E depois, ore novamente a Deus. Essa é outra estratégia. Mas também outra estratégia, que nós vemos aqui no verso 12, quando você estiver no campo de batalha, invista na unidade, ajudando um ao outro. Verso 12 diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. As mãos de Moisés, imagina, você ficar aqui o tempo todo com a mão erguida, elas ficaram cansadas. E sozinho ele não conseguiria continuar aquela batalha, aquele momento de oração. Ele precisava de auxiliares, eles precisavam de ajuda, pessoas que seriam seu suporte. Então Arão de um lado, Ur de outro, se posicionaram, colocaram uma pedra, ele sentou, eles continuaram erguendo-se, sustentando as mãos de Moisés para o alto, para Deus, para os céus. E aqui nós temos duas lições preciosíssimas. A primeira lição
É quando você está carregando uma carga pesada demais, quando você está num confronto duro demais, quando você está enfrentando uma circunstância difícil demais, você está cansado, você não está conseguindo mais caminhar, você está a ponto de esmorecer, você precisa chamar alguém para te ajudar. Porque sozinho, muitas vezes você não vai conseguir. Chame alguém para te ajudar, chame alguém de Deus. Olha só, não foram pessoas despreparadas ali para auxiliar Moisés, não. Arão e Ur. Então chame Arão, chame Uz para ajudar você. Não caminhe sozinho, meu irmão, minha irmã. Aqui existem pessoas que Deus colocou para ajudar você. Você pode estar aqui nesse meio de pessoas e se sentindo sozinho. Olha, eu estou na igreja grande, mas eu me sinto sozinho. Mas você não pode, não precisa se sentir sozinho. Junte-se a um pequeno grupo, vá, caminhe com ele, peça ajuda a alguém. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que quando você vê alguém sozinho numa batalha, você precisa ser Arão ou Ur na vida dessa pessoa. Você está vendo essa pessoa, está vendo ela cambaleando, está vendo que ela não está conseguindo caminhar sozinha. Então, seja Arão, seja um Ur na vida das pessoas. Imagina, meu irmão, se Arão e Ur não fossem ali para ajudar Moisés, a batalha lá embaixo, no vale, seria perdida. Mas eles foram intercessores junto com Moisés. Eu sou grato a Deus pelos Arãos e pelos Urs que Deus colocou e tem colocado em minha vida. Certamente eu não suportaria se não fosse essas pessoas ajudando, sendo Arãos e sendo Urs. E foi por causa desses homens, Arão e Ur, que intercederam junto com Moisés, que Josué, lá no fronte da batalha, venceu aquela batalha. Tudo isso aconteceu, meu irmão, pela força da oração poderosa que é feita uns pelos outros. Então você hoje precisa ser Arão, você precisa ser Ur na vida de alguém. Mas talvez você precise também de um Arão e de Ur na sua vida. E essa é outra lição preciosíssima, que em toda e qualquer batalha, nós precisamos valorizar a unidade. Nós precisamos uns dos outros. E por isso nós vivemos em comunidade. E por isso nós precisamos ajudar uns aos outros. Você não pode caminhar sozinho. E também não pode ver alguém caminhando sozinho e deixar essa pessoa continuar caminhando sozinho. Quando chegar alguém na igreja, abrace, junte essa pessoa. Celebre a Deus com essa pessoa. Não deixe ninguém ficar sozinho. Nós precisamos ser essa igreja que acolhe, acolhedora. E precisamos ser acolhidos também. E essa outra lição. E outra estratégia. Mas a última estratégia desse texto aqui nos apresenta. Quando você estiver no campo de batalha, construa altares de adoração a Deus. O verso 15 diz assim: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. A batalha foi vencida. E Moisés não atribuiu a vitória à sua oração, mas atribuiu a vitória a Deus. Ele entendeu que não era ele, não era Josué, não era Arão, não era Ur, mas foi Deus. E para honrar a Deus com essa vitória, ele construiu ali um altar de adoração. Diz assim: Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E essa é a última lição que eu quero deixar com você aqui nesta manhã. Em meio às suas batalhas, construa altares de adoração a Deus. Ou na sua casa, ou no seu trabalho, em algum lugar, mas construa. E Moisés chamou aquele lugar de: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Isso é muito significativo, meu irmão. Não apenas o altar, mas como o nome que Moisés deu. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. E esse nome revela uma característica importante de Deus em nosso favor, que Ele é aquele que luta por nós. É interessante perceber que os nomes de Deus sempre são atribuídos, são relacionados com alguma necessidade do povo. Tinha uma necessidade, eles davam ali uma característica de Deus, e ali ele colocou: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E a bandeira sempre significou alguma coisa importante para o ser humano. Sempre representou algo de valor na vida do ser humano. Uma bandeira, na verdade, é um símbolo muito precioso para todos nós, para toda a nação. Na antiguidade, os exércitos saíam seguindo uma bandeira, seguindo um pavilhão. E aquele soldado que aquela bandeira lá era cercado muitas vezes, protegido
para que aquela bandeira do seu exército, da sua nação, não caísse na mão do inimigo. E sempre quando havia uma conquista, eles iam lá e fixavam aquela bandeira, mostrando a conquista, mostrando o valor de uma bandeira. Por isso, meu irmão, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a razão da nossa vitória. E aqui Moisés então mostra o valor dessa bandeira, porque se não fosse algo de valor, Moisés não teria dado esse nome a Deus. Mas Moisés conhecia tanto a Deus, que imediatamente após aquela vitória, ele ergue ali um marco memorial. Ele constrói ali um altar de adoração e coloca Jeová Nissi. Ele não mandou hastear as bandeiras de Israel, nem a bandeira ali das suas tribos, mas ele mandou hastear ali, o Senhor é a nossa bandeira. É Ele que vence as nossas batalhas. Ele que peleja por nós. Olha só o que diz Isaías 52. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. E por isso Moisés chamou Jeová Nissi. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer também. Depois de uma vitória, erga altares de adoração a Deus. Levante marcos memoriais que representem o seu relacionamento com Deus, a sua vitória. Levante marcos memoriais que venham representar a ação de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua família. Mas isso só pode acontecer através de um relacionamento profundo com Deus. Então, meus altares, meu irmão, erga marcos memoriais, construa altares de adoração. Faça como Moisés fez, construiu ali um altar de adoração, diz: Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa luta, Deus é a nossa retaguarda. Então, qual é a sua batalha hoje? Eu quero finalizar aqui lendo os últimos versos. Verso 13 diz assim: E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. A batalha foi vencida. Outras traduções desse texto diz assim: Josué desbaratou o exército amalequita. Desbaratou significa aniquilou. O inimigo foi aniquilado. O inimigo foi vencido. Não apenas vencido, mas ele foi aniquilado, foi desbaratado. É isso que Deus faz, meu irmão, na sua vida. É isso que Deus continua fazendo. Quando você aplica essas estratégias, Deus vai aniquilar o inimigo da sua vida. E a vitória foi tão grande, foi tão expressiva, que olha só o que diz o verso 14. Aquilo que Deus fez. Depois o Senhor disse a Moisés, depois daquela batalha vencida: escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Deus iria riscar completamente o inimigo da vida do povo de Israel, aquele inimigo ali. Eu quero encerrar com essa ilustração, e encerramos com essa ilustração, sobre um reino que estava em guerra. E o rei então mandou preparar os soldados para aquela batalha, os melhores soldados. E deu a cada um desses soldados uma couraça, deu a cada um deles um capacete, uma espada, um escudo, uma lança, um arco e uma flecha. E nesse dia se apresentou um rapaz querendo ir para aquela batalha de forma voluntária. Só que esse rapaz não tinha nenhuma preparação para aquela batalha. Ele não tinha nenhum porte físico, era franzino. Ele não tinha aquele porte de guerreiro. Mas por amor ao rei, ele queria entrar nessa batalha. Então ele chamou o rei, foi lá no rei e disse: Rei, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou despreparado, mas por amor a ti, eu quero ir nessa batalha. Eu quero lutar essa guerra. Então o rei, vendo esse amor que movia o coração daquele jovem, daquele rapaz, ele permitiu que aquele moço fosse para a batalha, chamou seus generais e mandou que dessem àquele moço a sua armadura, a sua couraça, a sua espada, o seu escudo, o seu arco e o seu cavalo. E que conduzisse aquele jovem junto com os outros soldados para aquela batalha. E esse moço então, que era fraco, que era franzino, quando ele vestiu a armadura do rei, quando ele pegou a couraça do rei, quando ele pegou o escudo do rei, a lança do rei e o cavalo do rei, ele sentiu uma força por dentro. E ele foi naquela batalha dizendo: ó, eu vou vencer, porque eu tenho comigo as armas do rei. E também porque o rei colocou a sua confiança em mim. Então ele foi, e naquela batalha ele se destacou dos demais soldados. E todos então olhavam para aquele combatente, aquele soldado, e viam a sua audácia, a sua determinação, a sua ousadia, e começaram então a se espelhar nesse rapaz. Olhavam a ousadia dele e se espelhavam nele. E eles não sabiam que era aquele moço, porque ele estava com capacete.
E aquela batalha então foi vencida por aquele exército. E eles foram então condecorados. E foi homenageado pelo rei. E quando aquele rapaz tirou o seu capacete, a sua armadura, eles viram que era aquele rapaz franzino, aquele rapaz despreparado, mas que por causa da armadura e das armas do rei, ele tornou-se vitorioso. Meus irmãos, é assim que acontece conosco também. Nenhum de nós é suficientemente capaz de vencer qualquer batalha, por menor que seja, se formos sozinhos. Mas quando nós vamos com as armas do rei, comissionado pelo rei, nós vencemos as batalhas. O apóstolo Paulo fala e faz uma revelação extraordinária sobre isso. Ele diz, quando ele estava buscando a Deus para uma batalha pessoal, aí Deus disse para ele, mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, muitas vezes Deus não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. É no meio da batalha, é no confronto que Deus vai nos livrando. Isso porque muitas batalhas fazem parte dos ensinamentos de Deus, da didática de Deus, das lições de Deus. Mas Deus tem armas para você. Deus tem armadura para você. Deus tem uma couraça para você. Deus tem a melhor espada, que é a palavra dele, para você. Deus tem a melhor couraça para você. Deus tem o melhor capacete para você, a melhor lança para você. Josué entendeu isso, Moisés entendeu isso, Arão entendeu isso, Uri entendeu isso. O exército de Israel naquele momento entendeu isso. E eles então foram vitoriosos. Mais à frente, Deus disse a Moisés, a Josué, quando Josué já estava liderando o povo, bem mais à frente, e ele já tinha tido toda essa experiência de batalha, toda essa experiência de estratégias militares que ele tinha aprendido com Moisés. E quando Moisés já havia morrido, ele assume o comando, e Deus chama Josué e diz, olha, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra para você, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe essa palavra em cada um de nós, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar essa canção, e depois nós vamos orar, encerrando esse momento de celebração coletiva. Nosso general é Cristo, amém? As palmas. Pelo Senhor, marchamos-se o seu exército, poderoso, sua voz será
orar? Quero convidar o pastor Carlos Rubens para orar nesse instante. Enquanto ele chega aqui, gostaria que você colocasse a sua batalha, o seu confronto, a sua luta diante de Deus, mas que pudesse aplicar essas estratégias na sua vida. Pudesse entender que essas batalhas não são vencidas com as nossas armas, mas elas só são vencidas com as estratégias e as armas que Deus coloca sobre nós, sobre a sua vida, sobre cada um de nós. Vamos orar. Deus amado, Ó Deus, graças te damos, Pai, por este momento tão especial que passamos aqui na tua casa. amém, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor, pela unção colocada sobre o teu servo, pela tua presença aqui conosco, Senhor. Amém. Seja engrandecido o teu nome sobre toda a terra, Pai. Amém, Jesus. Queremos que o mundo entenda e conheça que tu és o Senhor, o Rei de todo o universo. Amém. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Amém. Pai, nós te louvamos pela viagem do teu servo. Te agradecemos por ele estar aqui conosco. Muito obrigado pela tua companhia, pela assistência do Senhor na sua vida, Pai. Continua abençoando toda a sua família. Seu filho que se acha ainda lá na Argentina, Pai, continua presente na sua vida, Pai, falando cada dia ao seu coração, enchendo de graça e de poder. Continua trabalhando conosco, Senhor, neste dia, que seja um dia abençoado, trazendo, ó Deus, de regresso as equipes que estão trabalhando, Pai, fora deste lugar. Continua, Deus, realizando a tua obra em nosso meio. Nós exaltamos o teu nome e agradecemos-te por tudo que tens feito no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Você pode sentar e assim nós encerramos a nossa celebração coletiva.